Bom, Yara, quando você vai comprar alguma peça, seja para você ou para dar de presente, como você exerce o direito do consumidor? Eu acho que a gente vai atrás de um conjunto de tudo, né? Qualidade, preço, lógico, né? Só que eu acho que o mais importante é você comprar uma peça, né, que seja compatível com o valor, né? Nada exorbitante. E, claro, a gente sempre buscar, né, ir atrás da nota fiscal e tudo para que a gente possa depois, qualquer problema que haja no produto, a gente possa reclamar. Se a loja não tiver como resolver o nosso problema, a gente leva para o Procon e tudo, né, para que a gente possa exercer nosso direito como consumidor e resolver tudo direitinho, né, para que tanto eu como consumidora saia no benefício e a loja também, né, não saia prejudicada com o nome dela, né. Certeza. E você já passou por alguma situação que precisou entrar no Procon ou que comprou alguma vez alguma embalagem, algum alimento estragado, que tentou reclamar ou tentou devolver e não aconteceu? Até que no Procon eu nunca cheguei a ir, não, porque eu sempre consegui, discutindo com a própria loja, o próprio estabelecimento, eu consegui resolver, levando a nota e tudo. Mas Procon eu nunca precisei acionar, mas eu tenho certeza que se eu precisasse ia dar para resolver muito bem. Você acha que nossa justiça aqui no Piauí está bem assessorada, bem assistida e que os problemas que alguma amiga sua, algum conhecido tenha acontecido, que tenha levado ao Procon, tem se resolvido, o pessoal está sabendo, está entendendo os nossos direitos e os nossos deveres? Ah, com certeza. Eu conheço algumas pessoas que trabalham no Procon e eu acho que o trabalho deles é muito bom. Eu acho que é uma justiça rápida, fácil de resolver todos os litígios que serão levados para lá. Então, eu acho sim que é muito importante a gente tentar ir atrás dos nossos direitos para tentar resolver os problemas. Quem procura sempre se explicar para o cliente somos nós. Porque, afinal de contas, a gente está vendendo, então a gente já explica para o cliente não sair chateado. Então, são os direitos e os deveres de cada um, tanto de vocês quanto deles. Exatamente, com certeza. De uma forma de continuar o consumidor fiel e continuar também comprando aqui, consumindo e tendo aquela confiança de sempre, que é o que a gente sempre quer como consumidor, não é isso? Isso, verdade. Não saia daí que logo mais vocês vão saber os cuidados que as agências e os publicitários têm na hora de produzir as peças em relação aos preços para o consumidor. A gente volta já. Comunicando. De volta. A Nayana foi até a MC Publicidade conversar com o diretor de arte, Padua Carvalho, que falou sobre os cuidados que os publicitários devem ter na hora de criar peças que falem sobre preços, enfim, sobre peças de varejo. Vai lá, Nayana. Vocês viram que os consumidores estão bem atentos aos seus deveres e sabem bem o que procurar atendendo os seus direitos. Viemos até uma agência aqui de publicidade, a MC, falar com o Padua Carvalho para saber um pouco mais como é feito os anúncios, as peças que envolvem tantos números, tantas fotos, tantas peças, que às vezes muitos consumidores até se enganam. Vê um valor, aconteceu já de vocês produzirem alguma peça de um valor diferente do que o consumidor pretendia e acontecer esse problema? Olha, hoje em dia as empresas estão mais atentas a não cometer esses tipos de erro, principalmente porque no mundo dos negócios, a agência de publicidade ela não só é uma prestadora de serviço, na verdade ela é uma parceira dos seus clientes, então há uma corresponsabilidade envolvida nisso tudo. O que acontece? Acontece que para todos os produtos, geralmente o cliente manda essa relação de preços, essa relação de valores, estatísticas, se for um cliente público, por exemplo, e você tem que realmente conferir esses valores, que a gente já teve problemas aqui na agência por conta desse tipo de coisa. O que acontece? Para todos os valores, existe no processo final uma responsabilidade da agência, mas também do próprio cliente, porque quando a peça é finalizada, é mandado para o cliente, para ele ver todos esses valores, esses preços, essas estatísticas, e aí ele vai dar o aval final, vai dizer, está aprovado. Mas caso passe algum problema desse tipo, você tem que ter cuidado com o que a gente chama de texto jurídico, né? O texto jurídico, principalmente em peças que envolvem preço, um jornal de ofertas, por exemplo, é uma peça que envolve valores, e quando cai na mão do consumidor, o consumidor vê aquele diferencial de preço, vê as ofertas, e ele vai ávido para comprar. Então, tem que estar muito bem explicitado aquilo para não gerar o que nós chamamos de propaganda enganosa.
Então, dessa forma, a gente procura não usar em letras minúsculas para você enxergar com o microscópio, mas uma letra que dê para envolver todos os aspectos referentes àquela promoção. Prazo de validade da promoção, os preços, as condições de pagamento, que tipo de cartões você pode comprar e que tipo de negociação você pode fazer. Então, isso é uma coisa de suma importância, é uma coisa de alta responsabilidade, é um trabalho de alta complexidade, porque envolve valores. E valores, na hora de dizer assim, olha, no meu bolso é no teu bolso, as pessoas levam muito a sério. Já houve caso de cliente chegar para a gente dizer, olha, o valor saiu errado e agora o que eu faço? Bom, agora o que você faz é o seguinte, tem quantas peças? É culpa da agência isso? É culpa do cliente? Foi, não, a gente passou uma planilha errada. Bom, mas aí não há como você dizer, olha, foi a agência que errou. Não, quem errou foi a tua planilha, que já veio errada porque tu fez um cálculo errado. Então, nessa hora tem que arcar mesmo com as consequências, é o próprio cliente. Agora, se é um erro da agência ou se é um erro de gráfica, existe já um dispositivo legal que diz o seguinte, está lá no texto jurídico, né? Que a empresa, tanto de publicidade quanto a empresa que está fazendo aquela promoção, ela se isenta, certo, perante a lei, segundo as responsabilidades, se aquele erro foi cometido por um digitador ou se foi um erro de impressão. Então, todo o texto jurídico, ele já vem com essa pauta inclusa exatamente para evitar esse transtorno. Porque já aconteceu de você querer comprar um carro que custa, vamos dizer, 16 mil reais na época, né? Custava 16 mil reais, e o cidadão errou o preço do carro não saía por 16, mas saía por 3 mil reais. Você já pensou em comprar um carro por 3 mil reais? Então, no outro dia, estava todo mundo lá com um anúncio com um advogado na porta da loja e infelizmente, a situação é que, para o produto anunciado, não tinha mais oferta no pátio para aquele produto. E outro detalhe também, a validade já estava vencida, certo? Então, esses argumentos, você só é respaldado no seu direito de consumidor se estiver de acordo com a lei. Estando de acordo com a lei, então não tem muito problema. O consumidor tem direitos, mas a gente tem que salvaguardar os nossos clientes também. Claro, respeitando os direitos do cliente, respeitando a relação com o consumidor, que é muito importante. O consumidor não deve jamais se deixar envolver por propaganda enganosa. Existem muitas. Certo? Existe muita gente. Aquele exemplo de colocar até muitas vezes, se engana, aquelas revistinhas que têm imagens ilustrativas e acabam passando o tamanho do produto. O que é que você acha disso? E um conselho para as empresas que fazem esse tipo de material e que não têm o cuidado necessário, até fica dependendo um pouco do cliente, a margem do cliente, até dependendo, como você disse, passou essa planilha errada, o que é que você passa para as empresas, para as agências e para as empresas que vão contratar as agências terem o máximo de cuidado, que é necessário nessa hora? Olha, existe uma responsabilidade muito grande por parte da agência, porque, como eu falei para você, a agência não é só uma prestadora de serviço hoje em dia nas relações comerciais com seus clientes, ela é também corresponsável por essas ações, então ela é uma parceira. Dentro da agência já existe uma série de restrições, certo? Que os funcionários têm que cumprir. E, independente de quem faça esse serviço, ele sempre vai passar por uma última pessoa da agência que vai ver esses erros. É aquela história, olha, eu fiz o texto, eu fiz a redação, a criação, mas na hora de corrigir esse produto final, eu tenho que estar isento do processo, tem que entrar uma outra pessoa completamente alheia àquele processo, porque ela vai ver com outros olhos. Com relação a essa questão de você usar fotografias, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, a lei é bastante rígida nesse aspecto. Então, você ou compra os bancos de dados, ou compra os bancos de imagem, porque o que acontece? Muitas vezes você usa um produto que não é exatamente o produto que o cliente está vendendo, mas é um similar, é um parecido, certo? Aí você tem que colocar lá e dizer, olha, essa imagem é apenas ilustrativa, certo? E essa informação é crucial, porque se você, vamos dizer, um produto que é um produto bastante de valor alto, vamos dizer, um carro ou um eletrodoméstico de ponto, uma TV de LCD de 42, coisas assim, você tem que dizer exatamente, olha, essa imagem é ilustrativa, certo? Ou então, se você vai vender um folder de um apartamento, um empreendimento imobiliário, você tem que dizer lá que os móveis de decoração daquele ambiente são meramente para ilustrar a situação. Não vem, porque o consumidor ele tem uma livre interpretação, mas para essa interpretação acontecer de maneira correta, você tem que dar informação precisa. Então, o que a gente diz muito aqui é o seguinte, olha, é preço, certo?
data de validade, certo? É uma informação que a gente precisa checar e rechecar com o cliente, vamos fazê-lo. Se nessa rechecagem o cliente disser que é aquilo mesmo, ele assina embaixo, certo? Não, foi a agência que errou, foi a gráfica que errou, a agência é a responsável. Necessariamente eu não posso dizer foi a gráfica que foi a responsável. Eu sou coparceiro dos clientes, então eu tenho, vamos dizer assim, a minha parcela de responsabilidade.